Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Olá a todos. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um sermão que foi dado faz uns dias por, quem sabe, um dos principais expoentes da seita do Vaticano II no Brasil, um pseudo-padre, que no dia 6 de agosto, aparentemente, que 6 de agosto é o dia da transfiguração de Nosso Senhor, nesse dia, ele dedica o sermão a falar do sedevacantismo, comparando-o com o protestantismo, fazendo uma analogia entre o escândalo dos apóstolos diante da paixão de Cristo com o suposto escândalo dos sedevacantistas diante da paixão da igreja. E nessa ocasião ele usa argumentos totalmente falhos, sem nenhum tipo de base eclesiológica, eclesiologia católica não modernista, porque em outra ocasião eu já expliquei que nós temos aquele estereótipo modernista, o padre vestido de palhaço ou super-herói, guitarra elétrica na igreja, a comunhão, entre aspas, distribuída sem respeito, etc, etc, etc. Mas isso é um estereótipo. O modernismo ele é um erro doutrinal, não é? E muitas vezes pode aparecer a essência do modernismo sem o estereótipo, sem a palhaçada do Vaticano II. Que é essa ocasião. É um pseudo-padre tido como uma pessoa séria, que celebra de maneira correta o rito do Vaticano II, mas claro que como é uma pessoa que tem o erro modernista, o seu argumento vai estar contaminado com o modernismo. Vamos parafraseá-lo aqui e fazer alguns comentários sobre as palavras que foram ditas em tal sermão. Cito: existe um grande erro que vai se espalhando pela internet, pelo mundo, de falta de fé, chamado sedevacantismo. As pessoas veem um defeito no Papa e dizem: não é o Papa. Pronto, acabou. Como os apóstolos vacilavam na fé ao ver o cadáver de Cristo, não é Deus, não pode ser. Um corpo assim desfigurado, um corpo visível desfigurado e morto, não pode ser, não é Cristo. Fim da citação. Bem, primeira parte, um argumento totalmente falho pelo desconhecimento da posição sedevacantista. Antes de dizer essas palavras, esse bom senhor traz alguns dados da história da igreja e que alguns pontífices tiveram condutas pessoais pecaminosas. Obviamente exagerando algumas coisas, mas supondo uma realidade. O Papa não é impecável, ou seja, o Papa ele pode ter pecados pessoais, como pecados de luxúria, como pecados de gula, na embriaguez, etc, etc, etc. Porém, isso seria, estamos falando de uma possibilidade, isso seria um pecado absolutamente pessoal, que não interfere de maneira alguma a fé católica. Alguma. Não interfere no sentido de que o Papa não perderia a fé por tais pecados. Quando uma pessoa comete um pecado mortal, ela imediatamente perde a graça santificante. Ela imediatamente perde a caridade sobrenatural. Porém, quando essa alma comete o pecado mortal, perdendo a graça, perdendo a caridade, ela não perde necessariamente a fé e a esperança. Isso é uma coisa que pode se comprovar de maneira facilíssima. Um católico, uma pessoa crente, uma pessoa que crê em Jesus Cristo, crê na Igreja Católica, porém, por fragilidade, comete pecados contra a carne, ela não perde a fé necessariamente pelo pecado contra a carne. Isso é catecismo. Então dizer que trazer
alguns relatos históricos muito duvidosos e falar que o sede vacantista nega o pontificado romano desde Roncalli, João 23 para frente, por causa disso, é um argumento infantil. Infantil. Não tem conhecimento do que é o argumento sede vacantista. Ou não quer dizer. Porque, sendo uma pessoa de tanto peso nas redes sociais, etc., quem sabe se ele expor o que realmente é o sede-vacantismo, ele pode ter um efeito contrário à sua intenção. Que nós já vamos falar aqui, nesse mesmo vídeo, que não é o sede-vacantista, ele não é... Ele não rejeita tais pontificados e Roncalli para frente porque eles tiveram pecados pessoais, porque eram bêbados ou luxuriosos, etc. Não. Eles têm um defeito na fé. Então, dizer que o sede-vacantismo é um tropeço na fé, já ali nós vemos a astúcia do argumento. Mas como começamos a falar de que o argumento ele tem princípios modernistas, vamos ver a questão dessa comparação do escândalo dos apóstolos diante da paixão de Cristo e o suposto escândalo dos sede-vacantistas. É uma analogia, né? Dentro do estudo das Sagradas Escrituras, dentro da interpretação e da pregação das Sagradas Escrituras, aqueles que interpretam, aqueles que pregam, etc., podem fazer uso do que chama-se a interpretação analógica das Sagradas Escrituras, que quer dizer, não é uma interpretação exata, porém é uma interpretação que se dá para fomentar a espiritualidade. Em poucas palavras, seria isso a interpretação analógica. Porém, por mais que dentro da mesma passagem eu possa ter duas interpretações analógicas, eu não posso concluir duas coisas que se contradizem na verdade dogmática. Padre, o senhor pode me dar um exemplo? Sim. No dia de ontem, no bendito dia de ontem, dia da Assunção de Nossa Senhora, nós tivemos, no começo da missa, a leitura da seguinte passagem do livro do Apocalipse. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol e a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Até aí chega a citação na missa, mas continuando a passagem. E estando grávida, clamava com dores de parto e sofria tormentos para dar à luz. Como geralmente interpreta-se essa passagem? De maneira analógica. Aplica-se essas palavras a Nossa Senhora, como a coroada de 12 estrelas, como revestida do sol. A grande maioria das imagens de Nossa Senhora aparece ela sobre a lua. Só que chega até aí a interpretação, porque pensar em Nossa Senhora dando gritos de dores ao dar à luz parece contrário à Imaculada Conceição, que Nossa Senhora, quando deu à luz a nosso Senhor Jesus Cristo, não sofreu dor alguma. Foi como uma luz que passa através de um vidro. Assim foi o nascimento de Nosso Senhor. O nascimento de Nosso Senhor foi milagroso. Nossa Senhora não sentiu dor alguma. Mas, analogicamente falando, nós poderíamos dizer que Nossa Senhora, se não padeceu no seu corpo dar à luz a Cristo, sim, padeceu na sua alma. Como que não? As 7 dores de Nossa Senhora, a imagem da Pietà, todo o martírio de Nossa Senhora, que lembrando que ontem nós comemoramos no dia 15 de agosto, o final do martírio de Nossa Senhora, não é? Como uma festa importantíssima que é. Mas Nossa Senhora, ela teve um martírio grandíssimo, uma dor grandíssima, causada pela perseguição que sofreu Nosso Senhor. Então nós poderíamos aplicar de maneira analógica essas dores de parto de Nossa Senhora
Não no parto de Cristo, um parto milagroso, e não corresponde à Imaculada Conceição sentir dores no parto, mas sim no nosso parto, podemos dizer, o nosso parto sobrenatural, que nós recobramos a vida quando Nosso Senhor morreu por nós na cruz e aquilo causou a Nossa Senhora grandes dores, e por aí vai a interpretação na lógica. Mas aí onde está o erro modernista? Dizer que Nossa Senhora é a Imaculada Conceição, porém tinha efeitos do pecado na sua alma, como, por exemplo, a inclinação ao mal. Isso seria um erro modernista. Não digo que tal pseudo-sacerdote tenha dito isso, mas eu estou explicando como pode haver um erro modernista, que é a afirmação e a negação ao mesmo tempo de um dogma, dentro de uma analogia. Nós temos assim filmes aprovados pela Igreja do Vaticano II, onde no momento do parto Nossa Senhora está aos berros. Isso é um erro doutrinal gigantesco. Gigantesco. Então vejam só como, dentro de uma analogia, se não se tem a base da teologia católica, pode-se entrar no que é o erro modernista, que é a negação de um dogma, porém a afirmação do mesmo dogma desde outro aspecto, porque o modernismo ele é isso. E o que nós vamos ler aqui agora é a essência do modernismo. Tá? A afirmação e a negação ao mesmo tempo. Continuando. Mas, para o final do vídeo, depois de um monte de litros e litros e litros de sensibilidade, de palavras que movem ao puro sentimento, mas não tem argumento doutrinal alguma, com muita astúcia, o pseudo-padre diz o seguinte: a fé, às vezes, é professada com fórmulas capengas por alguns. A fé, às vezes, é professada com fórmulas capengas por alguns. Quem são esses alguns? Nesse vídeo que o padre está ali dissertando. São os papas. São os papas que têm fé capenga. Se são os papas, esse pregador crê no evangelho mutilado, porque Nosso Senhor prometeu a São Pedro uma fé infalível, não uma fé capenga. Ou não? Então, nós cremos numa fé mutilada em São Pedro, mas, como digo, com muita astúcia ele disse essas palavras, porque dentro do que é o sermão modernista, pode se afirmar e negar ao mesmo tempo. Ah, não, ele não quis dizer isso, mas no contexto é o que está dizendo. Vejam só, uma e outra vez nós devemos voltar ao texto sublime da definição dogmática da infalibilidade papal. Pastor Eternus. Por isso, aderindo fielmente à tradição que remonta ao princípio da fé cristã, pela glória de Deus, pela exaltação da religião católica e a salvação das nações cristãs, nós ensinamos e definimos, com a aprovação do Santo Concílio, que é um dogma divinamente revelado que o Romano Pontífice, quando fala desde sua cátedra, isto é, quando desempenhando a missão de pastor e doutor de todos os cristãos, em virtude da sua suprema autoridade apostólica, define que uma doutrina relativa à fé ou aos costumes deve ser crida pela Igreja Universal. Goza plenamente pela assistência divina que foi prometida à pessoa do bem-aventurado Pedro, da infalibilidade da qual quis o Divino Redentor que a sua Igreja estivesse dotada ao definir sua doutrina relativa à fé e aos costumes, e, consequentemente, que tais definições do Romano Pontífice são de si irreformáveis, e não em virtude do consentimento da Igreja. E não em virtude do consentimento da Igreja. Se alguém, que Deus não permita, tiver a temeridade de contradizer nossa definição, seja anatema.
Aí encontramos no mesmo vídeo o seguinte, cito: o Papa me pede uma coisa, eu obedeço a ele se ele me está dizendo uma coisa que não está em desobediência com o preceito divino. Aí nós podemos colocar na balança a definição dogmática. Consequentemente, que tais definições do Romano Pontífice são em si irreformáveis. E não em virtude do consentimento da Igreja. Se não em virtude do consentimento da Igreja, imagina em virtude do consentimento desse pobre infeliz que me diz uma canalice dessa. O Papa que me pede uma coisa e eu obedeço se não estiver contra a vontade de Deus. Parece que quem é o infalível é esse padre. Pseudo-padre. Porque se o Papa, ele pode ter uma fé capenga. Se o Papa, ele pode me dizer uma coisa que está contra a lei divina, para que Deus nos deu um Papa. E aí depois dá uns gritos, não existe igreja sem Papa, igreja visível. E esquece que a visibilidade da igreja, eu também expliquei isso em outra ocasião, a visibilidade da igreja não pode ser separada da indefectibilidade da igreja. Então, como nós podemos supor uma igreja visível, porém com defeitos? E aí cai por terra essa analogia, essa comparação que ele faz sobre o escândalo dos apóstolos diante da paixão de Cristo com o nosso escândalo suposto. Mas tem um detalhe aqui muito importante. O corpo de Cristo, que ele diz aqui nesse sermão, ele, mesmo separado da sua alma, não careceu da divindade. Vejam só, se nós tivéssemos a graça de voltar a um tempo, estar ali no Santo Sepulcro, no dia do Sábado Santo, poderíamos adorar a divindade ali naquele corpo mesmo sem alma. Porém, um corpo incorrupto. O corpo de Cristo, mesmo sem alma, não padeceu corrupção. Era um corpo visivelmente desfigurado, coroado de espinhos, flagelado, cuspido e todos os pormenores da nossa santa paixão, porém não corrompido. Nós não podemos supor uma corrupção nessa igreja que tal padre, pseudo-padre, defende. Vejam só o começo do vídeo, que obviamente está colocado de propósito. A reunião de Assis. Aí o sedevacantismo é um erro na fé. E não João Paulo II, Wojtyla, reunido com os principais líderes religiosos do mundo para rezar a Deus. A qual Deus? O Salmo 95, versículo 5. Di gentium demonia. Os deuses dos gentios são demônios, não falsos, não, são demônios. Estão ali rezando com demônios. Teríamos que perguntar a esse bom senhor também qual é a objeção de consciência que ele coloca para celebrar cada missa. Falsa, inválida, mas para ele válida. Qual é a objeção de consciência que ele coloca para rezar uma missa que foi formulada por protestantes? Isso é história, isso aconteceu. Qualquer pessoa pode encontrar em livros ou em internet, que a foto disso está no começo desse vídeo. Pastores protestantes ajudaram na formulação da missa nova. Aí a gente enche a boca para falar do sedevacantismo, comparando com o protestantismo, obviamente com uma coisa negativa, mas de manhã eu celebrei uma missa que foi formulada por protestantes. Negação
e aceitação do erro ao mesmo tempo. Outra coisa que eu gostaria de ler para os senhores é uma pequena parte de um livro chamado Os Erros Modernos. Que estava aqui marcado. Do padre Benoit. Jesus, o homem-Deus, o enviado de seu Pai, é o Salvador, o Redentor do gênero humano. Logo, toda a linhagem de Adão, resgatada com o preço de seu sangue, é a sua conquista, sua propriedade. Ele tem por missão incorporar-se ao gênero humano para oferecê-lo com ele em holocausto a Deus seu Pai. A Igreja, a enviada de Cristo, é a voz e os órgãos de Cristo. É a esposa de Cristo, seu corpo místico, seu desenvolvimento, sua plenitude. Enviada de Cristo, assim como Cristo é o enviado do Pai. A Igreja está associada à sua missão e, por conseguinte, à sua autoridade suprema. Voz e órgãos de Cristo. A Igreja ensina e governa as multidões em nome de Cristo. É o próprio Cristo quem vive, fala e obra na Igreja. Esposa de Cristo, a Igreja, à semelhança de Eva, mãe dos viventes, nasceu da costela do novo Adão. Durante sua agonia na cruz, ela recolhe a humanidade manchada pela culpa do primeiro homem, pela fecunda virtude de seu esposo, lhe dá à luz uma nova vida, alimenta-a com o pão da verdade e da graça, e governa os que regenerou com a doce autoridade de uma mãe e com o poder soberano de uma rainha. Corpo místico de Cristo, a Igreja incorpora os homens a Cristo ao incorporá-los a si mesma. Faze-os participar da vida de sua cabeça, fazendo-os viver da sua própria vida. E chamando todos os homens, porque Deus quer a salvação de todos, trabalha com inesgotável decisão para fazer entrar todos em seu seio, para tornar todos membros de Cristo e conduzi-los ao céu. Temos aqui o motivo pelo qual Cristo fundou a Igreja, qual é o sentido da Igreja, por que Deus criou a Igreja como sociedade visível, para levar as almas ao céu, não para levá-las a Pachamama, não para levá-las a Shiva, não para levá-las ao protestantismo, para honrar a Martinho Lutero, em pleno Vaticano, celebrando os 500 anos da Reforma Protestante, que é a segunda pior heresia da história da Igreja, a primeira é o modernismo. A primeira, terrível, uma heresia terrível. E aí nós homenageamos com uma imagem que até mesmo Lutero condenaria porque não gostava de imagens. E aí nós dizemos que isso é a Igreja. Meus queridos amigos benfeitores, nós realmente não podemos nos escandalizar diante da paixão da Igreja. Sim, nós estamos padecendo uma paixão muito grande, mas uma paixão incorrupta. Nós não podemos dizer que a Igreja está padecendo uma deformidade corrompida. Não podemos dizer isso é uma heresia gigantesca, a Igreja é santa. E um detalhe muito interessante que, conversando com os seminaristas sobre isso, um rapaz de primeiro ano, está no primeiro ano da filosofia, ele disse: padre, eu sempre pensei o seguinte, se nós comparamos a paixão de Cristo com a paixão da Igreja e com o que o senhor está dizendo, nós teríamos que supor que Cristo foi quem se flagelou. Então, Cristo não se flagelou, Cristo não se coroou de espinhos, Cristo foi flagelado, foi coroado de espinhos, ele foi atacado. No Vaticano II, é Cristo quem ataca o corpo místico. Se fosse possível isso, que dá até medo de dizer.
De onde vêm os grandes erros? Do mesmo pontífice que acabamos de ler no Concílio Vaticano I, e único, né, da Pastor Eternus, que é o Papa, ele é infalível. Nós realmente não podemos, aqui a frase com a qual termina quase, a igreja pode ser crucificada, desfigurada, não se escandalizem, é verdade. Que a igreja ela pode ser atacada e foi atacada durante toda a sua história. Houve uma verdadeira, vamos dizer, desfigurada, ou ainda sem o formato do seu esplendor litúrgico nos primeiros anos, nos primeiros séculos da igreja, onde foi muito perseguida. Sim, podemos supor que estava desfigurada, porque rezavam as missas numa cova, num sepulcro, escondidos, mas era a missa. Era a doutrina católica, não estavam adorando a Pachamama dentro de uma cova. Isso seria estar desfigurado de maneira corrompida. Hoje nós padecemos uma coisa inédita, tá? Nunca aconteceu isso na história. Poderemos ter tido papas com erros pessoais, bêbados, o que seja, que deveríamos averiguar bem, porque o mesmo caso do Papa Alexandre VI, citado no vídeo do pregador da heresia do Vaticano II, há uma resposta muito plausível sobre isso que salva a consciência desse grande pontífice. Mas não vamos entrar aqui em questões históricas. Estamos falando aqui de como nós podemos perceber que a igreja ela passa por um ataque muito grande. Eu até digo, espero não estar errado, mas que a igreja já está no Santo Sepulcro. A igreja o que mais ela pode padecer, sendo que até o nome católico se tornou uma coisa pecaminosa. Padre, mas por que isso? Vejam só, eu ouvi isso quando eu era criança, na escola, quando organizavam coisa de carnaval. Graças a Deus minha mãe nunca deixou ir, e eu tenho isso na memória. Os rapazes que combinavam que iam ir para a festa no carnaval em tal ou qual lugar, e tinha um que dizia, não, eu não posso ir porque eu sou evangélico. E aqueles que iam para a farra eram os católicos. Então, até um nome católico, o nome do sumo pontífice, a presença que nós, esse último falastrão que está ocupando de maneira falsa a Santa Sé, que é uma pessoa assim, sem nível, uma pessoa baixa, com o linguajar. Se os senhores soubessem o linguajar em espanhol que ele usa, outras coisas também, que nós sabemos assim da sua história no passado. Nós temos um padre conhecido no estado de Tucumã, que ele teve o desprazer de conhecer a Bergoglio. Ele era seminarista ainda, e Bergoglio era arcebispo em Buenos Aires já. E hoje sim, ele realmente é padre, ele foi ordenado validamente, mas na época ele estava no seminário da diocese, de uma diocese mais tradicional, e ele apresentou-se diante do arcebispo, se não me engano, na época, e apresentou-se de batina, porque estava indo ver um arcebispo. E o que Bergoglio disse? O senhor é homossexual para estar vestido tá com roupa de mulher, que está com vestido, está de saia, ou seja, uma pessoa assim baixa. Então, nós, além do erro doutrinal, que é gigantesco, a adoração de falsos deuses, a aceitação de quase todos os pecados que são condenados nos 10 mandamentos, nós temos também até o nome do sumo pontífice perseguido, flagelado, desfigurado, e com essa corrupção que não corresponde ao corpo místico de Cristo. Vejam só, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, aceitou todos os padecimentos, tá? E foi possível a nossa santa redenção, mesmo de uma maneira dolorosíssima, sendo feita por Deus, Deus impassível, Deus imortal, uniu-se a uma natureza humana para que Deus pudesse padecer e morrer por nós, mas não se corromper no sepulcro. Isso estava até mesmo profetizado nos Salmos, que o seu corpo não verá corrupção. Da mesma maneira a igreja.
Da mesma maneira, a igreja, instituída por nosso Senhor Jesus Cristo, santa, católica e apostólica, imaculada esposa do Cordeiro de Deus, que tirou os pecados desse mundo, ela pode sofrer, ela pode ser perseguida, mas não se corromper. Não se corromper. Então, não se enganem com esses discursos cheios de doutrina mais sentimental que teologal, doutrinas modernistas. E aqui fica um aviso muito importante. Muitas vezes nós não, mas hoje ele vai falar do Santo Terço, então ele não vai errar. Esse homem teve uma formação modernista, então a sua teologia ela está encharcada de modernismo. E é difícil para a gente que estuda essas coisas identificar. Imagine os senhores. Uma mente brilhante, brilhantíssima, engana todo mundo e poucos percebem. Essa mente brilhantíssima chama-se Lúcifer. Então, nós não vamos brincar com a capacidade de engano, porque lembre-se, Deus permite a operação do erro de São Paulo para provar quem tem amor à verdade, mas também não vamos brincar, não vamos colocar em risco a nossa fé escutando esses homens. Porque eu sei que tem muita gente, que eu já escutei pessoas, até mesmo sedevacantista, falar, não, quando ele fala disso é boa coisa. Não escutem, porque o engano, o erro, ele vai vir de uma maneira sutil, de uma maneira astuta. E rezemos por essa alma, que Deus tenha piedade, porque nós não vamos julgar aqui a consciência, tá? O que sim podemos fazer é perceber os erros que são grandíssimos, mas que Deus tenha piedade não só desse pregador do Vaticano II, mas de todos esses homens que Deus queira que tenham boa vontade, mas que pregam um erro gigantesco. A Igreja é santa, a Igreja, sim, é o corpo místico de Nosso Senhor, mas a Igreja, assim como o corpo desanimado de Cristo, esteve de maneira incorrupto no sepulcro, a Santa Igreja, mesmo perseguida, mesmo flagelada, mesmo desfigurada, nunca, jamais padecerá corrupção. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Em Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.